Olá, queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Eu sou Janiquinho, estou aqui novamente para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Agora vamos ler o capítulo 6 do livro de João. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, Deus de poder, eu quero te louvar, te bendizer, porque o Senhor nos dá vida, Pai. A cada manhã, Senhor, bendito, as tuas misericórdias se renovam sobre nós. E é esse, Senhor, o motivo de não sermos consumidos. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor, as nossas vidas. Pai querido, obrigado, Pai, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, Senhor, estão nas tuas mãos. O tempo, o presente, o passado, o futuro, tudo o Senhor tem diante do Senhor, Pai. E a nós, Senhor, nos cabe nos curvarmos diante da Tua presença. Pai querido, e se não conhecemos a Ti, Pai, que haja, Pai, um despertar no coração de pessoas para que elas se acheguem ao Senhor e saibam, Senhor, que fazer parte do Teu rebanho, fazer parte, Pai, o Senhor bendito, do Teu aprisco, é algo maravilhoso, porque o Senhor tem vida abundante para cada um de nós e o Senhor prometeu, Pai, que um dia voltaria para nos buscar e nos levar, Senhor, para um lugar de descanso eterno. Por isso eu te agradeço por esse tempo de estudo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aqui em Mateus e João, no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Então, Jesus, ele atravessou ali e uma enorme multidão o estava seguindo. Como nós sabemos, aonde Jesus estava, corria o boca a boca, né? E naquela época não tinha as redes sociais, que imediatamente faziam um clique ali e já localizavam Jesus, mas existia um falando para o outro: ah, Jesus está por aqui, Jesus chegou aqui, e a multidão corria, porque sabia que em Jesus eles encontrariam a solução para os seus problemas. Em Jesus eles teriam a cura necessária para suas enfermidades, a libertação de espíritos malignos, né? A solução para os seus problemas. Então diz que uma grande multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam um monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, um dos seus discípulos, ele disse: Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar essa multidão? Eu imagino Felipe assim: como assim, mestre? Porque ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Às vezes, meu querido, Jesus também põe eu e você à prova. Ele já tem a solução ali para essa questão que você está batendo cabeça, achando, meu Deus, como é que eu faço? Mas ele muitas vezes quer me pôr e pôr você à prova, para ver a sua fé e para ver como você pensaria em resolver aquela situação. Então Felipe respondeu, né? Será preciso uma fortuna. E ele respondeu racionalmente, né? 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão, disse Felipe. Porque era muita gente que estava ali. Então, um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas, do que adianta isso para toda essa multidão? Entre aspas, ele falou assim: isso aqui não é nem migalha. Não dá nem uma migalha para cada um. Porque imagina, só 5 pães e 2 peixinhos.
Então, Jesus ordenou: digam para todo mundo assentar-se. E fala a palavra de Deus que só homens, porque a palavra de Deus geralmente quando cita números é contado somente homens, né? Só de homens, era aproximadamente 5.000 pessoas. 5.000 pessoas é gente pra caramba, né? Só de homens foi contado mais ou menos isso. Fora as mulheres, fora as crianças. Se nesses 5.000 homens tivesse, sei lá, 3.500 homens que foram acompanhados da sua namorada, da sua esposa, multiplica aí a quantidade. E aí muitos foram com a família completa, a esposa e ainda os filhos. Então, multiplica aí. E ainda se nessa família tivesse um filho, já era uma quantidade grande. E ainda se tivesse 2 ou 3 filhos, 5 filhos, imagina o tanto de gente. Era uma multidão muito grande. A palavra continua dizendo que assim Jesus tomou os pães, os 5 pãezinhos daquele menino e os 2 peixinhos. Pegou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. E depois disto fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Sabe, meu querido, é muito importante que eu e você sejamos agradecidos pelo alimento diário que o Senhor nos dá. Nós devemos sim apresentar ao Senhor o nosso alimento, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar. Porque é uma forma de eu saber que eu sou privilegiado, que eu tenho na minha mesa o que comer. Se nós formos ver as estatísticas de pessoas no mundo hoje que passam fome, é algo estrondoso. São milhares de pessoas que não têm o que comer. Muitas vezes nós escolhemos na nossa casa o que comer. Muitas vezes nós dizemos, eu não gosto disso. Às vezes eu comento isso com meus filhos, eu tenho criança. E criança é difícil de comer, né? Então eu falo para eles, olha, milhares de pessoas pelo mundo brigariam e dariam tudo para comer isso que vocês estão comendo. Então sejam agradecidos ao Senhor. Aprendam a dar graças porque a sua mesa tem sido farta. O Senhor tem te abençoado. Então aprenda sempre a dar graças a Deus pelo alimento. A palavra continua dizendo que depois que todos comeram o suficiente, podia repetir, Jane? Podia repetir, sabe? Aquele negócio que, não matou minha fome, eu quero mais, vou pegar de novo. Eles pegavam de novo. Aí queriam de novo, porque ainda não estavam satisfeitos, comiam de novo. 2, 3, 4 vezes, quantas vezes até se sentirem satisfeitos. Apenas o milagre de multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Então, depois que todos comeram o suficiente, Jesus disse aos discípulos, né? Agora juntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Então, eles encheram 12 cestos. 12 cestos. Com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. E quando o povo percebeu o grande milagre que havia acontecido, exclamou, não há dúvida, esse é o profeta que estávamos esperando. Gente, não tinha como não ver o milagre que tinha acontecido. Era algo sobrenatural. Jean, mas isso foi lá naquela época de Jesus. E nos dias de hoje? O poder de Jesus continua à disposição daquele que crer. Se você crer e não duvidar no seu coração, como nos diz a palavra, você verá a glória de Deus. Você verá o milagre de Deus chegar sobre a sua vida. Então a palavra continua dizendo, Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então voltou sozinho para o monte.
Então, quando viu que a multidão queria ali tomar conta da situação, aí Jesus imediatamente se afastava, né? Ao anoitecer, os discípulos dele desceram à praia e entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado. E logo uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam, e o mar ficou muito agitado, né? Já viu à noite o mar? O mar é um breu total, é uma escuridão que você não enxerga nada, né? Então imagina, os discípulos estavam ali no meio do mar, começou ali uma agitação, uma tempestade, e eles naquele mar escuro e revolto. E eles estavam a uns 5 ou 6 quilômetros da margem, quando de repente viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Ai, já pensou você ter uma experiência dessa? Eu acho que não tem como a gente não ficar assustado, né? Porque foge da nossa realidade. E eles ficaram apavorados. Imagina o burburinho que foi naquele barco. Meu Deus, um fantasma! Que aquela alma penada tá chegando? Imagina, tudo escuro, né? E ainda vem aquele ser andando sobre as águas. Então, porém, Jesus lhes disse, né? Sou eu, não tenho medo. E então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam chegar. Então, quando Jesus começou a falar com eles, eles reconheceram a voz do Mestre. E aí, então, deixaram ele entrar no barco, né? Mas isso o coração já tinha quase saltado pela boca, apavorados em ver Jesus andando sobre as águas. Aí, no dia seguinte de manhã, do outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então alguns barcos chegaram na cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, depois que o Senhor Jesus deu graças e houve a multiplicação. E quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Então o povo não se contentava. Ah, Jesus não está aqui? Achamos que nós encontraríamos ele aqui? Ah, ele está para onde? Ah, alguém deve ter falado, eles foram lá para Cafarnaum. Ah, nós vamos atrás, né? Perseverança. Eu e você temos que ter essa perseverança na minha vida. Quando você quer o seu milagre, busque. Não importa quantos quilômetros você tenha que andar, não importa se você tenha que atravessar o oceano, faça, vá com fé, crendo que Jesus está presente para te abençoar. Então, era uma multidão que nos ensina que eles tinham fé e eles corriam atrás da bênção deles. Então, continua dizendo que quando chegaram e se encontraram com ele, disseram, Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Então, eles falaram, como assim? Como é que Jesus chegou aqui nesse lugar? Aí Jesus respondeu, o fato é que vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Então Jesus disse para ele, eu conheço vocês, vocês estão aqui atrás do pão, atrás da comida, não estão atrás dos prodígios e maravilhas que eu faço. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o Pai me enviou justamente com esta finalidade. Então Jesus está falando justamente que ele tem uma comida que saciará a nossa fome espiritual. Então eles perguntaram, o que devemos fazer para agradar a Deus? Aí Jesus lhes disse, a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. E eles perguntaram, o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. Olha, o povo é incrédulo, o povo duvida. Jesus mostrou ali vários milagres e mesmo assim eles falaram, não, o Senhor tem que mostrar mais. Isso aí é muito pouco para a gente se convencer. Às vezes nós somos assim, nós somos queridos.
O Senhor, que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Ele deu ao povo pão do céu. Então eles lembraram Jesus lá no deserto, quando o povo foi liberto do Egito, aonde eles reclamaram que estavam morrendo de fome no deserto. Então Jesus enviou o maná. Aí Jesus disse para eles: não foi Moisés quem deu o pão do céu. Foi meu Pai, quer dizer, foi Deus lá do céu que mandou. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é ele quem dá a vida ao mundo. Então Jesus estava falando que ele é o pão do céu, que ele pode dar vida, vida eterna, vida abundante. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Então eles estavam pensando no pão físico, né? Ah, se eu tiver esse pão, eu não vou mais precisar me esforçar. Não vou mais precisar ficar levantando cedo, indo na padaria, andando quilômetros para poder ter essa comida. Então Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Ah, como assim, Jane? Eu nunca mais vou precisar comer? Não, querido. É a fome no seu espírito. É saciedade na sua alma. É paz no seu interior. Você terá eternamente a esperança, a confiança de saber que existe um Deus no céu que cuida de você, que te protege, que Ele te dá o alimento necessário hoje e que do amanhã Ele está se encarregando de cuidar da sua vida. E Ele continua dizendo: aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creiam, nem mesmo depois de terem visto os meus milagres. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais eu rejeitarei, disse Jesus. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir minha própria vontade. Jesus testifica a eles. Eu vim aqui com ordens expressas de Deus, e não para fazer a minha vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite todos para a vida eterna no último dia. É uma promessa do Senhor. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Aí começou o burburinho. Que? Exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, o filho de José? Porque eles conheciam a família de Jesus. Sabiam que Jesus era filho de José. Ai, que história é essa de eu sou pão do céu? Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Eles ficaram doidos, né? Tá blasfemando, falando mentira. Ele é apenas o filho do carpinteiro José. Que história é essa que ele desceu do céu? Mas aí Jesus responde: Não murmurem entre vocês, porque eu disse isto, pois ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Como está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida, afirma Jesus. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá a vida eterna a todo aqueles que comem. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Jesus começa a afirmar a eles. E todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Eles perguntaram. Eles não entendiam as palavras de Jesus. Então Jesus disse, com toda a sinceridade eu afirmo a vocês,
Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida. Jesus falava do tempo em que ele seria crucificado, em que a sua carne seria açoitada, em que ele seria chicoteado, espancado, e depois o seu sangue seria derramado ali na cruz do Calvário. Sangue inocente, sem pecado, sem mácula. Mas eles não entendiam quando Jesus falava essas coisas. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso nós evangélicos sempre fazemos a Santa Ceia do Senhor trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É para nós mantermos vivo na nossa memória que não foi em vão aquele sacrifício, que aquele sacrifício trouxe vida eterna, vida abundante sobre nós, sobre aqueles que creem na obra de Jesus Cristo. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu neles. Eu vivo pelo poder do meu Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então imagina aqueles líderes judaicos ouvindo Jesus falar isso. Até mesmo os seus discípulos disseram, isso é muito difícil de entender, né? Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Então eles começou a dar um nó na cabeça dos discípulos porque eles também não entenderam isso que Jesus estava falando. E Jesus sabia que os discípulos estavam reclamando e disse-lhes, isso perturba vocês? Então, se pensarão vocês servirem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu, onde eu estava antes? Somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são o Espírito de vida, disse Jesus. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Então ele já sabia que Judas Iscariotes seria o traidor. Venderia ele por 30 moedas de prata. Aí depois ele observou. Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Neste ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então, quando Jesus começou a falar essas coisas e os discípulos não compreenderam aquilo que ele ensinava, muitos abandonaram. Talvez você já tenha se achegado a Jesus, mas ouviu a palavra e não compreendeu o propósito de salvação de Jesus para a humanidade. E talvez você, como muitos desses discípulos, abandonou o caminho, simplesmente largou mão, achou que era muito difícil. Mas eu te digo, se você deixar Jesus entrar no seu coração, você terá o Espírito Santo de Deus como seu amigo, como seu ajudador, como seu companheiro, para te instruir naquilo que você muitas vezes não tem entendimento. Porque ele foi deixado nessa terra com esta função, para nos ensinar todas as coisas. Então muitos abandonaram, muitos discípulos. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou. Então nessa época Jesus tinha muito mais de 12 discípulos. Mas eles os abandonaram porque não entenderam a palavra do Senhor. E ficou os 12 ali, fiéis. E aí Jesus pergunta para ele, né? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro responde. Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. E então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, contudo um é o diabo. Imagina, depois de tudo isso ainda que Pedro fala, Jesus diz isso, né? Dos 12, um é o diabo. E ele estava falando de Judas, o filho de Simão Iscariotes, um dos 12, por quem seria traído. Então aqui Jesus já queria revelar aos seus discípulos, né, para que eles entendessem a função dele nesta terra.
o propósito de Deus Pai, dele ter vindo aqui. Mas eles ainda não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava. Então muitos foram ficando pelo meio do caminho. E Jesus, inclusive, já sabia que mais para frente ele seria traído por Judas. E Judas o entregaria, né, aos romanos para ser crucificado na cruz. Então, meu querido, vale a pena você experimentar o pão da vida que é Jesus Cristo. Eu vou te falar que este pão, ele traz saciedade no seu espírito. E com ele, você com certeza terá uma vida diferente. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de calmaria diante da tempestade. Porque ele é o nosso amigo fiel, que traz confiança ao nosso coração e esperança sobre todas as coisas. Que Deus possa te abençoar neste dia. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe a palavra de Deus com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança. Que Deus te abençoe nessa manhã.